Abra sua Bíblia agora, vamos para a mensagem. Estou zerando o cronômetro agora, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos ver o que Deus tem para nos falar nesta noite. Uma história bem conhecida, não teria dificuldade se as crianças tivessem permanecido aqui. É uma história que as crianças amam, elas têm o cultinho delas, mas com certeza você conhece, você gosta, você já ouviu alguma coisa, e ao mesmo tempo que é um desafio pregar em cima de coisas que você já conhece bastante, é empolgante, porque você já conhece. Então o que acontece? Eu acredito que eu vou prender a sua atenção, porque você conhece e vai se interessar. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Antes de tudo, vamos pedir a direção e a orientação do Espírito Santo para esse momento. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de poder servi-lo livremente no nosso país. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor desperte-nos individualmente para a causa de missões. Que o Senhor nos desperte como igreja, desperte esta igreja em Barueri, Deus, para enxergar com maior carinho, com maior amor, com maior apreço a realidade de missões. O Senhor ama missões. O Senhor deu o único filho em causa missionária, Pai. E nós pedimos, abra os nossos olhos para essa necessidade. Que possamos, dependentes do Senhor, poder ser usados pelo Senhor para maior alcance do Teu Evangelho. Que a vida desta igreja, Deus, seja conhecida por amar e por viver a causa de missões. Agora, neste momento, eu peço ao Senhor, pela pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para aplicar a Tua palavra e que ela venha de encontro à nossa necessidade. Que possamos ouvir não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que possamos sair daqui desafiados, ó Deus, pela Tua palavra, a confiarmos mais no Senhor, a dependermos do Senhor, porque o Senhor é o Deus da guerra. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Capítulo 17 é uma história de Davi e Golias. Um capítulo longo, uma narrativa longa, mas de bastante movimentação, de bastante ação. Então, eu peço um pouco de atenção, de colaboração para você ficar na leitura. Nós vamos ler até o versículo 11, vamos dar uma parada, fazer alguns comentários, continuarmos a leitura. Mas o primeiro versículo diz o seguinte, 1 Samuel 17. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-dame. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Versos 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Verso 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E adiante dele ia o escudeiro.
parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e eu o ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o ferir e o vencer, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O que é que está acontecendo aqui? O contexto é uma guerra. O contexto é uma batalha. Israelitas contra os filisteus. O povo que deu problema para Israel. Lembra lá atrás, Gideão? Juízes capítulo 6. É esse povo. Muito tempo depois, aqui é esse povo de novo. Interessante alguns detalhes da narrativa. Nós observamos que ajuntaram-se o exército dos filisteus e acamparam-se no monte, certo? O lado de cá. E Saul e os exércitos israelitas acamparam-se no monte do lado de cá, e entre eles um grande vale. Um grande vale. E acontece que, pela manhã, do lado dos filisteus, conforme nós lemos o relato, apresenta-se lá um dito cujo. Um camaradazinho, rapaz, um menino chamado Golias, que vinha de Gate, morava na cidade, nasceu na cidade de Gate. E o relato nos diz, o verso 4, que esse homem tinha 6 côvados e mais um palmo. Um palmo de lambuja aí, mais uma coisa. Quem é que sabe a medida de um côvado? Hein? 44, 45 e 46 discutem os estudiosos. Centímetros. Tá? Vamos ficar no meio? 45 centímetros. 6 côvados, 45 vezes 6 e mais um palmo. Tem gente que tem um palmo grande, tem gente que tem um palmo pequeno. Pastor Rui tem um palmo pequeno. Né? É pesado. Um palmo, a medida média de um palmo é 22 centímetros. Irmãos, esse homem tinha quase 3 metros de altura. Isso não é ficção, não. Isso é realidade. Quase 3 metros de altura. Sobe lá do meio dos filisteus, esse brucutu, esse guarda-roupa, e vem gritando e vem afrontando o exército israelita. Você percebeu a leitura? Não existe aí no meio do povo de Israel um guerreiro para que pelejemos? Você assistiu filmes de épocas, né? Aqueles filmes de guerras? Tá os dois exércitos aqui, de um lado e de outro, e ambos os exércitos fornecem o melhor homem. E acontece a batalha, um fere o outro, né? E depois eles brigam igual cachorro. Mas enfim, era o costume da época fornecer um guerreiro de cada lado. E aqui é fornecido o filisteu, mas não tem um israelita do lado de cá. Aquele homem vem subindo, e eu gosto dos detalhes da narrativa, porque ela continua dizendo o seguinte, né? Trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça, um peitoral, certo? Vestia uma couraça, um colete. Uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Ai, ai, ai. O côvado alguém sabia, mas o ciclo, né? Então, gente, um monte de gente olhando na rodapé da Bíblia, né? Deixa eu converter aqui, eu tenho essa informação. Sabe quantos quilos pesava essa couraça desse homem? 70 quilos. Irmãos, a grande maioria aqui não aguenta 70 quilos. Não carrega. Os homens levantam, né? A maioria aqui levanta, né? Tem que falar que levanta, senão estou enroscado lá atrás, né? Não, levanta. Para você ter ideia, para você concretizar 70 quilos na sua mente, é um saco de cimento mais um saco de cal.
Você aguenta mesmo? É um cimento e um saco de cal junto. Esse homem vestia uma couraça. Suportar 70 quilos é uma coisa. Agora andar com 70 quilos como se isso fosse um terno é outra realidade. Esse homem está preparado para a guerra. Ninguém na guerra vai carregando alguma coisa que ele mal suporta. Pelo contrário, alguma coisa que pode deixá-lo com uma destreza total. E esse homem rodava os braços para lá e para cá, levantava as pernas, dava soco com 70 quilos sobre o seu peito. E não acaba por aí não. Ele tinha caneleira, ele tinha um dardo sobre os ombros, mas o que me chama a atenção, o verso 7, é que a haste da sua lança, a sua lança, era como o eixo de um tecelão. E o que é mais interessante é que a ponta, a sua lança lá, a pontinha, era do peso de quantos ciclos de ferro? 600 ciclos de ferro. Sabe quanto dá isso? 7,2 kg. Você já viu os filmes, já viu foto, já viu tudo, Um guerreiro com a sua armadura, o seu escudo e do lado o quê? Uma lança. Essa lança é pequenininha? Não, essa lança é grande. Na ponta da sua lança, não é a lança não, é na ponta da sua lança, existe um material de ferro que pesa 7,2 kg. Suportar 7,2 kg num pedaço de madeira ou de ferro desse tamanho, é possível, você pega. Agora na ponta do negócio, isso dobra e dobra muitas vezes o peso. Quem é da roça aqui sabe, Existiam umas festas da roça que tinham até umas competições de quem aguentava levantar um machado segurando na ponta do cabo. Já viu isso? Lembrou disso? Por quê? Se você pega o machado, o pessoal da cidade não sabe de nada. Eu vi gente olhando pro outro, não sabe mesmo, mas deixa eu explicar a moral do negócio. Se você pegar na parte próxima do ferro do machado, você levanta muito fácil. Vai pegar na ponta do cabo pra você ver, uma enxada, se tem na sua casa lá, Tenta levantar uma enxada na ponta do cabo. É muito difícil. E vai pesar uma enxada, deve dar 500, 600 gramas de ferro. Esse homem tinha uma lança, não é pequena, porque ele tem quase 3 metros de altura. Com certeza a lança ultrapassa ele. E lá na ponta da lança tem um pedaço de ferro de 7,2 kg. E ele roda isso com uma maestria que você não tem ideia. Esse homem é um guerreiro. Esse homem é um guerreiro imbatível. E ele se apresenta para o povo de Israel e debocha. Ele, cadê o nordestino? Ele manga do povo de Israel, está mangando, está zoando, está tirando onda. Não existe em Israel um guerreiro. Dá-me um guerreiro para que ambos pelejemos. Se ele me ferir, seremos os seus servos. Está resolvido? Acabou a batalha, acabou o auê. Mas, irmãos, eu vou ler um versículo agora, já, que vai mostrar quanto tempo o povo de Israel ouviu a ladainha desse guerreiro. Quanto tempo. Não foi um momento só não, quer ver? Continuemos a leitura. Já apresentamos a situação, o guerreiro desafiador, mas no versículo 12 muda de cena. É outra cena. Preste atenção. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Quantos filhos mesmo tinha Jessé? 8, não esqueça disso, 8 filhos. Continuemos. E já era velho e adiantado em anos entre os homens. Verso 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu, preste atenção,
Chegava-se, pois, o Golias, o filisteu de Gate, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Irmãos, nós temos 40 dias de ambos os povos, num lado da montanha, do outro da montanha, e todo dia, pela manhã, apresenta esse filisteu, e fala, e xinga, e desafia, e pragueja o povo de Israel. De tarde ele sobe novamente, né? Ele desce ao vale, desce da montanha, e novamente desafia esse povo de Israel. 40 dias. É muito tempo, mas não tem um que diga, eu vou lutar com esse camarada. Eu não tenho chance nenhuma, mas eu vou lá. Não tem nem esse doido, né? Às vezes tem uns doidão que vai e enfrenta. Não tem, mas não tem doido aqui de jeito nenhum. Está todo mundo, ó, todos uma sensatez aqui, todos sóbrios. Mas não vou mesmo. Não vou, muda de assunto, né? E 40 dias. E acontece que muda de cena mais uma vez. Versículo 17, agora nós vamos ler um bocado. Dá uma olhada. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas palavras que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, diziam uns para os outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo, irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba. E o feri e o matei. O teu servo, verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do urso e do leão, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda foi-se chegando ao filisteu. Mais uma estacionada aqui, já a gente decola mais um pouquinho. Aparece Golias de manhã e à tarde, dia após dia. Quantos dias mesmos? 40 dias. 40 dias não teve ninguém para bolar uma ideia de subir atrás de um morro, de uma pedra, de botar uma flecha na cabeça desse homem. Olha, ninguém não ousava nem colocar uma emboscada para ele. E se ele perceber, meu amigo, estamos fritos. Ixi, é melhor deixar quieto, é melhor deixar esse negócio para lá. 40 dias. E acontece que de vez em quando cruza no alto da colina um rapaz, um jovem, que vem a mandado do velho, do pai, um homem idoso, avançado em dias, preocupado com os 3 filhos mais velhos. Olha, vai lá saber como que andam os seus irmãos. Vai lá saber como que está os seus irmãos. Nós vimos o nome dos meninos: Eliabe, Abinadab e Samar. Dá uma olhadinha como que anda eles, porque já há muitos dias estão em batalha lá e eu estou preocupado. Davi ia e voltava: ó pai, tá assim o negócio. Passou mais uns dias e novamente o homem manda o seu filho mais jovem verificar como que está a situação. Eu vou rapidamente dar o primeiro argumento porque Davi, professor de escola dominical, das crianças. Davi não é uma criancinha, tá? Não é. Eu já vi literatura mostrando o baita do guerreiro Golias e o Davi um menininho mal amado na fralda. Não é isso. Não é verdade isso. Não é verdade. Quando nós vemos o verso 17, Jessé falando para o seu filho: olha, leva esse éfa de farinha de trigo tostado. A medida de um éfa dava 22 litros. 22 litros. Dá um volume bom. Farinha não é tão pesado, mas não está levando peso num copo, né? Leva 10 pães e leva 10 queijos. Não sei o tamanho do pão, não sei o tamanho do queijo. Mas o primeiro argumento para dizer que Davi não era um juniorzinho. Não era. Continuamos. Chega Davi, do alto da colina, Davi já começa a ver aquela poeira, aquela movimentação, aquele barulho, né? Como o menino é curioso por natureza, né? O rapaz é curioso mesmo. Com certeza ele apressou o passo. E eu vejo isso porque quando ele chega no arraial, aonde está fileira contra fileira, agora o negócio vai pegar mesmo. Agora não é brincadeira mais não. Agora não é apenas um falando ladainha. Agora estão os 2 exércitos no vale,
fileira contra fileira, não sei quantas fileiras, mas gente pá, encrenca. O duelista vem subindo no meio desse corredor de gente, vem subindo e desafiando todo mundo. Davi escuta. E a curiosidade dele é maior do que ele, porque ele deixa o que ele trouxe com o guarda da bagagem. O pai manda entregar para o guarda de 1000, para o guarda de não sei quanto, o queijo, o pão, e ele já deixa tudo com o guardinha lá, né? O guarda cuidava da cantina, tinha até cantina. De tanto tempo que o povo estava acampado. Deixou e correu, já viu, como é que está? Eliabe, Abinadab, Samar está bem e tal, e já assuntando o que estava acontecendo. E vem subindo o filisteu, falando as mesmas coisas, mas agora Davi ouviu. Davi ouviu. Como é que é? Quem esse camarada está pensando que ele é? Eu acho que Davi ainda não tinha visto o tamanho do homem. Mas é interessante que entre os israelitas, por estarem acampados 40 dias, já surge um boato. É o seguinte, cara. Quem feriu o Golias, o rei, vai dar riqueza, vai dar a filha dele em casamento e vai isentar a sua família, a casa do seu pai, de impostos em Israel. O imposto de Israel naquela época, irmão, estava quase no Brasil aqui, viu? O negócio estava feio. Então valeria a pena. Só pelo imposto já vale a pena, né? E começou aquele jogo de empurra. Isso nasceu com Saul. Saul, sem confiança em Deus, um homem distante do Senhor, não enxergava mais o agir de Deus, começou a ser um político. Começou a fazer campanhas políticas. Quem feriu o cara aí vai casar com a minha filha, vai ter riqueza, eu vou isentar de impostos, né? Tem gente que diz que o PT é novo nada, tá aqui, ó. O negócio é antigo, ó. Não é de agora não, rapaz. Essa promessa nunca cumpre. O Saul não cumpriu, porque depois nós vamos ver que ele não deu foi nada. Mentiroso, sem vergonha. E acontece que Davi escutou. Opa, como é que é mesmo esse negócio aí? O que vão dar aí para o camarada que ganhar desse homem aí? Vão dar isso. E o mais velho dos irmãos de Davi, Eliabe, ouviu Davi, né? Interessado no negócio já. E ele acendeu-se em ira. Eu gosto dessas partes onde a narrativa joga isso. Ele acendeu-se em ira e deu uma bronca em Davi. Davi, o que é que você está fazendo aqui, moleque? Por que você deixou as poucas ovelhas do pai lá no deserto e veio para cá? Eu conheço que você é presunçoso, você é maldoso, você veio aqui para ver a batalha, rapaz. Volta para lá. E Davi olha para ele, oxente, eu só fiz uma pergunta. E já desviou. Eu gosto de Davi, que ele não fica depressivo ali por causa da situação. Ele desviou e já foi no outro. Como é que é mesmo esse negócio? E contou para ele. E acontece que o povo está tão frouxo, medroso e covarde, que quando chega o rapaz, só interessado no negócio, a notícia já caiu no ouvido de Saul, o rei. Que por sinal, deveria ser ele o desafiante de Golias. Deveria ser Saul. Mas ele, além de não colocar o pé nem no corredor onde a batalha aconteceria, ele fica fazendo promessa. Olha, quem for lá, eu vou dar isso aqui, cara. Vale a pena, hein? Aí ficava um incentivando. Rapaz, você tá na miséria, moço. Aproveita a situação. Não, eu tô bem. Vai você, moço. Ficou aquele empurra e não vai ninguém. Quando surge alguém interessado na situação, mandou a presença de Saul muito rápido. Aí chega Davi. E chega Davi já dizendo para Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa desse incircunciso, por causa desse pecador. Eu vou pelejar com ele. Saul olha para Davi, e com certeza Saul olha para Davi assim, para baixo. Porque a Bíblia diz que do ombro para cima, no meio do povo de Israel, Saul sobressaía. Era o homem mais alto. Davi é um jovem. E ele diz, você não vai. Você é muito jovem. Você é um moço, aquele desafiante, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Não sei se você sabe, mas a couraça dele, você nem consegue carregar. A lança dele pesa 7,2 kg só a ponta. Você não pode. Eu posso. Para sua informação, Saul,
enquanto apacentava as ovelhas do pai, certa vez apareceu um leão. E o leão deu bote na ovelha. Aí eu falei, não vai levar. Eu saí após esse leão e eu feri esse leão. Eu matei esse leão. Passou dias depois, não me... eu estou quase assumindo que como que Davi matou o leão? A sua funda. Cuidar de ovelha não é igual cuidar de criança. Você piscou, o menino está quase colocando o dedo na tomada. Piscou, o menino já está acendendo o forno. Não, ovelha é diferente. Você solta ela no passo, você dá uma conferida de vez em quando, mas fica tranquilo. Irmão, esse Davi tinha tanto tempo para treinar a funda, né? Tinha tempo, a verdade é essa. Vamos explorar a narrativa aqui, as possibilidades. E como eu fui da roça, quando você tem tempo, o estilinho, colocava uma latinha lá e ficava treinando. Davi é do mesmo jeito. Não sei, muito provável, eu acredito que foi. Com a funda ele feriu o leão também. Mas enfim, ele feriu o leão. Passou alguns dias, ele conta isso para Saul. Saul, passou alguns dias. Desce das montanhas um urso que não ouviu a história do leão. E resolveu dar o bote numa ovelha. Se deu mal. Eu feri o urso e eu feri o leão. Este circunciso, este pecador, eu vou feri-lo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele não afrontou você. Ele não afrontou o exército de Israel. Ele afrontou o Senhor dos exércitos. E Saul, irmãos, está tão pasmado de medo e tão com a falta de confiança em Deus tamanha que ele já preparou Davi. Então vem aqui, vamos te preparar. Vamos colocar a minha armadura segundo a tese, e essa é convincente porque Davi não era uma criança. Lembra de Saul, o homem grande? Vestiu a armadura em Davi, tá? Vestiu a armadura em Davi. E ele não foi à guerra com a armadura porque não estava acostumado, mas vestiu. E começaram lá, coloca o capacete, coloca as ombreiras, coloca o peitoral e coloca a espada, e Davi vai andar com aquilo e não, mas isso aqui não vira, Saul. Eu não estou acostumado com isso. Uma nota de rodapé, irmãos, Deus vai te usar, vai, Deus pode te usar, pode, mas naquilo que você sabe fazer, naquilo que você tem condições, naquilo que Ele te deu condições de fazer. Dificilmente Deus vai te usar numa coisa que você jamais teve contato. Não estamos com esse desafio aí da construção da igreja? Se eu não conhecesse nada de cimento, de areia, de colher, de nada, eu jamais estaria envolvido nisso. Deus vai te colocar desafios para você dentro daquilo que Ele te deu condições. Então não pense você, eu nunca posso ser usado por Deus. Pode, e Ele quer. Que forma? Naquilo que você sabe fazer. Tenha certeza disso. E vem Davi e não consegue vestir a armadura de Saul. Não, eu não vou com isso não, eu vou para a guerra, mas eu não vou com esse negócio não. O que você vai? Eu vou do jeito que eu desci das montanhas. O queijo, o pão e a farinha eu já deixei lá. Carrego comigo o meu picuá, o meu embornar, o meu surrão, né, a bolsa, e dentro dela uma funda, uma tirinha de pano, alguma coisa nesse sentido. E o versículo 40 diz que Davi desceu ao ribeiro e caprichosamente escolheu 5 pedrinhas lisas. Interessante. Sabe o que significa as 5 pedras de Davi? As 5 pedras de Davi significa 5 pedras do ribeiro. Nada mais. Nada mais. Irmãos, o que existe de barbaridade de hoje, dizendo, ensinando, a primeira pedra de Davi é a pedra da determinação, é a pedra do amor, a segunda pedra. Não, pedra em Israel era pedra em Barueri é pedra, e pedra sempre é pedra. Não tem base bíblica, não tem ensinamento, não tem nada que te diga que pedra é diferente de pedra aqui. Então, se você já ouviu alguma coisa, ou se você ouvir no futuro, as 5 pedrinhas de Davi, a primeira, não tem nada. Pedra é pedra, certo? Nada mais é do que 5 pedrinhas lisas. E ele passa a mão nessas pedrinhas, coloca dentro do seu embornado, e ele se dirige ao filisteu. Versículo 41 a seguir, presta atenção. O filisteu também se vinha chegando a Davi.
E o seu escudeiro ia diante dele, com coisa que precisava de escudeiro ainda, né? Mas tem escudeiro, ó. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha a base da confiança de Davi, continuemos. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus de Gate até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as suas armas pô-las Davi na sua tenda. Até aqui vamos concluir. Davi desce ao ribeiro, escolhe 5 pedrinhas, ia precisar de apenas uma, coloca no seu surrão, seu alforge, e quando o filisteu, movido pela ira, decide que vai guerrear contra o moço, Davi, os dois saem de encontro, correndo. Enquanto corria, Davi lança a mão do seu alforge, pega a sua funda, a sua pedra, e sem dificuldade alguma, ele acerta a testa do filisteu. É interessante nós observarmos o relato quando nos diz que a pedra cravou na testa. Por ser experiência de viver no sítio, a gente sabe o seguinte: uma pedra pontiaguda, quando você lança ela no estilingue ou no bodoque ou na funda, eu nunca lancei no bodoque nem na funda, só no estilingue, é muito mais fácil uma pedra pontiaguda encravar em alguma coisa. Às vezes a gente ficava treinando em pé de bananeira, né? Jogava a pedra na bananeira. Quando a pedra é pontiaguda, ela grudava lá. Essa pedra é brita de construção,
ela crava muito mais fácil em alguma coisa. Uma pedra redondinha não crava muito fácil, ainda mais na testa de alguém. O tamanho poder de Deus, através de uma funda e de uma pedra, encravou na testa de Golias. Golias já cai desmaiado, com certeza, apagado. E Davi corre até Golias, como não tinha espada na sua mão. Toma a própria espada de Golias e tira a sua cabeça. Assim termina a narrativa dizendo: prevaleceu Davi contra Golias, com uma funda e com uma pedrinha. Algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto, irmãos. Quantas vezes nós estamos como o povo de Israel, ou como os filisteus, acampados para uma batalha, mas estamos em cima das montanhas. Não queremos descer no vale onde a batalha acontece. Não estamos dispostos a descer, a enfrentar as dificuldades. Nos altos da montanha é gostoso, é protegido. Lá ninguém vai me incomodar. Lá ninguém vai tirar o seu sono. Mas a batalha acontece no vale. Uma coisa interessante observar, que por 40 dias não teve um homem disponível nas mãos do Senhor no meio do povo de Israel. Eu assumo que se tivesse existido alguém com confiança e disposição nas mãos do Senhor, Deus já havia livrado há muito tempo o povo de Israel da opressão de Golias e dos filisteus. Existe um propósito com essa narrativa de Deus deixar evidente que a sua bênção como rei já não estava mais sobre Saul, e ele estava apresentando Davi: este é o homem que eu tenho escolhido. Nós vemos isso um pouco antes, desde a unção de Davi. Mas eu assumo que se tivesse alguém disponível e confiante nas mãos do Senhor, Deus já havia livrado o povo de Israel. Apenas 40 dias depois, Davi, quando ouviu, não titubeou: este homem cairá pelo poder do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor. A Bíblia inteira, irmãos, nos deixa claro que do Senhor é a guerra e não nossa. O Senhor é o vingador e não nós. O Senhor é aquele que faz e não nós. Mas em contrapartida, esse Deus que é todo poderoso, Ele olha para todos os seus servos e diz: o fraco, o medroso, o tímido e o covarde não serve. Eu quero o corajoso, o confiante, o disposto, mas eu não preciso de toda a tua força. Lembra da história de Gideão com os 300? Que venceu 135 mil filisteus? Venceu com o quê? Cada um com um fuzil R-15 na mão? Não. Venceu com a buzina, venceu com a tocha e com um jarro de barro. Mas do meio do povo, dos 32 mil do povo de Israel, eram os 300 homens de coragem. Esses morreriam. Esse precisar sairia na mão até morrer contra os filisteus. Mas Deus falou: eu não preciso da sua força. Aqui com Davi, do mesmo jeito. Deus deu a vitória não por espada, não por força, mas por disposição e confiança nele. O Senhor diz: eu sou o Senhor da guerra. Uma coisa interessante, irmãos, e essa vem de encontro à nossa realidade. Eu quero que você leve isso daí para casa hoje. Quando nós olhamos a história de Davi, nós vemos um pouquinho antes, né? Quando Deus fala com Samuel, o sacerdote, e diz: a minha bênção não está mais sobre Saul, o rei. Eu tenho escolhido outro no seu lugar. E eu quero que você vá até a casa de Jessé, que tem quantos filhos mesmo? 8. O homem que eu tenho escolhido está lá na casa de Jessé. Samuel leva o azeite para a unção, chega na casa de Jessé e conversando com Deus, né? Senhor, o Senhor vai me mostrar, né? O Senhor certamente me mostrará. E diz e conversa com Jessé. E aí, chama os meninos aí para nós passar aqui. O moço quer dar uma olhadinha, né? O moço quer ver.
Quando vem subindo, né, não sei da onde, do meio da casa lá, vem aparecendo os filhos. O primeiro é o bonitão, o Eliabe, o primogênito. Quando Samuel fita os olhos nele, falou, pronto, tá aí, não, né, pensou talvez no seu coração, pode dispensar os outros meninos, o que Deus quer tá aí. Ó. Com certeza, é esse camarada. Olha que bonito, né? Olha que fartura de cabelo, né? Olha que... E Deus fala para ele, não é esse rapaz. Tá bom, Senhor? Traz o segundo, não é esse rapaz. O terceiro, o quarto, o quinto, sexto. Acabou os filhos. Passou o sétimo. Samuel fica pasmado, mas não é possível, Senhor. O que está acontecendo? Ô, seu Jessé, não tem mais ninguém? Olha para um lado, olha para o outro. Tem mais um. Manda chamar. Ah, mas ele não está aqui. Está lá cuidando das ovelhas. Nota de rodapé. 7 homens, 8 com o pai dentro de casa e um trabalhando. Um trabalhando. Manda chamar. Mas com certeza, irmãos, a esperança nem de Jessé estava em Davi. Não confunda a história de José com a história de Davi. José era o mais amado, era o mais querido. O seu pai olhava para José e falava, não, esse é o mais promissor. Davi é outra história, não confunda. Então, quando Davi não tinha lá muito agrado dos seus familiares, né? Ele se aproxima e o próprio Samuel fala, mas será mesmo esse? E Deus olha para esse menininho e vê nele um rei. Deus vê nele um rei. Os dias passam, acontece a peleja e Davi começa, vai e volta da peleja. Quando ele chega lá, interessado, sabendo no que está para acontecer, Eliabe, o seu irmão, despreza Davi. O que você está fazendo aqui, seu maldoso? Quando Saul fica sabendo que Davi estava disposto a lutar, ele olha para Davi e diz, não poderás lutar. Despreza Davi. Quando Davi finalmente decide lutar e vai encarar o filisteu, o Golias olha para ele e diz, mas não pode mesmo, você é um menino. Davi não é alguém preocupado com o que os outros pensam ao seu respeito. Ele está preocupado com o que Deus pensa ao seu respeito. Isso vem de encontro a nós hoje, ó, caprichado. Porque como nós somos uma sociedade que vivemos preocupados com o que o outro pensa ao meu respeito. E esquecemos que o importante é o que Deus pensa ao seu respeito. Não importa se olhem para você e dizem, não vai dar nada. Se Deus olha para você e vê um grande homem, vê uma grande mulher, então isso é o importante. Eu não vejo Davi depressivo e arruinado em prantos e sem esperança, porque alguém contrariou o menino. Não temos muito disso hoje? Falou mal do meu cabelo, destruiu a minha semana. Irmãos. Chamaram a minha atenção, pastor, não gostou do que eu fiz. Com tanta vontade e prazer eu fui fazer e não aceitaram. Irmãos, acorda. O importante não é o que os outros estão pensando, e nós muitas vezes canalizamos as nossas forças, energias e pensamentos e disposição em fazer coisas para que os outros avaliem, e esquecemos de que o importante é Deus. Existem muitos motivados sim, mas por relacionamentos horizontais e não verticais. Mas eu vejo alguém aqui, né? Quando o irmão dele acende em ira contra ele, ele fala, mas eu só fiz uma pergunta, já desviou para outro, a vida continua. Como é que é mesmo que falaram aí? Não se abate, não se oprime por coisinhas pequenas. Mas o último desafio que eu deixo para os irmãos. Está você disponível nas mãos do Senhor, como esteve Davi? Deus quer te usar. Deus quer te usar, eu não tenho dúvida disso. Mas eu sou tão fraco. Não tem problema. O problema fosse se você achasse muito forte. As lutas e batalhas e vitórias que nós travaremos, as lutas espirituais, não estou falando por luta de má administração disso, daquilo na sua casa, não. As lutas espirituais
O Senhor quer olhar para mim e você e encontrar pessoas confiantes de que através dele, ele pode dar a vitória. E eu pergunto, onde estão os Davis de Deus nesta noite? Pessoas que olham para Golias, enquanto todos no meio de Israel olhavam para Golias e diziam, não tem como ganharmos, é impossível. Davi olhava e falava, não tem como errar essa testa, é impossível errar. Confiança em Deus. Você pode olhar para os seus problemas e dizer, é impossível vencer. Ou você pode olhar para isso e dizer, é possível, porque do Senhor é a guerra. Como que você está hoje em confiança em Deus? Deus quer te usar, Deus quer fazer grandes coisas nesta igreja, através da sua vida. E Ele pergunta, você quer ser usado? Você quer confiar? Eu posso fazer, eu posso dar a vitória. Que seja você aquele que confiará e verá o agir do Senhor através da sua vida.